Pode falar. Posso falar a oração? O versículo. O versículo é Êxodo 17, 8 a 13. Mas eu tinha passado o PowerPoint, não foi? Eu estou entrando no exemplo 2, que é Moisés. Então, nós estamos falando sobre oração. Quando a gente teve o acampamento, eu falei sobre oração, falei sobre todos esses tópicos. Mas aí a gente não conseguiu gravar, ou melhor, a gente gravou, mas a gravação se perdeu. E aí os irmãos entenderam que a gente deveria voltar a conversar sobre isso, então é o que nós estamos fazendo. Então agora nós estamos indo para Êxodo, capítulo 17, e o verso é a partir do verso 8. Ok? Joia. Então, você ainda tem o slide? Tem. Tá. Aí depois da gente ler o texto, você põe o slide lá, por favor? Moisés, né? Moisés. O grande Moisés, o velho Moisés. O Moisés do velho. Não, aqui ele ainda estava no começo. Quer dizer, ele já começou velho, né? Ele começou com 80 anos. Para deixar claro que o Senhor é que é a nossa força mesmo. Então, o 8 diz o seguinte: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera Moisés, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro lado. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém. Então, Moisés orava e Josué avançava. Quando as mãos de Moisés se cansavam, os amalequitas avançavam. Aqui tem grandes ensinos sobre oração e sobre vida de igreja. Nós vivemos numa sociedade operativa. Então, a lógica dessa sociedade é trabalho. É trabalho, é movimento, é produtividade. Portanto, é uma sociedade que não tem espaço para oração. Não tem espaço para meditação, não tem espaço para buscar a Deus. Porque precisa produzir. E precisa produzir muito. E precisa produzir demais.
porque a produção não atende à demanda da vida. Ela atende ao desejo daquele que vai ganhar com o trabalho. Sim. Então, o trabalho não é mais uma resposta para a vida, é uma resposta para um projeto de qualquer ordem, pessoal, industrial, político, não importa. Antes, o trabalho era uma demanda da vida. Então, você trabalha para sobreviver com dignidade. Hoje, não. Hoje, o trabalho não tem nada a ver com sobrevivência com dignidade. Haja vista a maior parte dos trabalhadores do mundo todo. Eles trabalham de sol a sol, sem descanso, e não têm sobrevida digna. Porque eles não trabalham para viver. Eles vivem para trabalhar. E eles não trabalham pela vida. Eles trabalham em torno de um projeto. Projeto de alguém. Projeto de alguém que pode ser particular, pode ser corporativo, empresarial, pode ser, inclusive, projeto político, geopolítico. E ele é que trabalha. Ele trabalha. Só que não é mais o trabalho para a vida. E a vida e a dignidade não tem mais nada a ver com isso. Você está trabalhando porque alguém está ganhando em cima do seu trabalho, pronto. E dependendo da qualidade, da qualidade do trabalho exigido, você pode ser melhor ou pior remunerado, mas essa remuneração sempre será muito inferior ao que você está produzindo, porque o que você está produzindo não está produzindo para si. Então, você é o boi que não pode comer do trigo que debulha. Simples assim. Então, essa é a nova sociedade que nós vivemos, sociedade moderna. Essa sociedade não dá espaço para meditação, não dá espaço para oração, não dá espaço para a vida contemplativa. Não tem espaço para isso. Então, esse tipo de colocação é muito antibíblico. Por quê? Porque nas Escrituras Sagradas, a melhor de todas as associações é a associação entre a oração e o trabalho. O trabalho e a oração. Isso significa o quê? Que esse trabalho tende a atender ao padrão divino. Porque você não tem como apelar a Deus para sustentar um padrão que seja contrário a ele. É muito complicado. Muito complicado. Muitas vezes nós estamos preocupados nessa loucura de cumprirmos tarefas e o Senhor está dizendo para a gente, tira o pé desse acelerador. Tira o pé desse acelerador, você vai se matar. E não vai te gerar nada. Você não está trabalhando para a vida. Tá certo? Eu lembro que uma vez uma pessoa chegou para um de nós pedindo uma série de bênçãos por causa do seu trabalho, etc, etc. Aí eu lembro que a Eliana foi buscar o senhor e o senhor deu para ela uma palavra que eu falei, você vai falar? Ela falou, não tem jeito, né? E o senhor disse para ela, não, fala para ele fechar tudo, parar com tudo e ir embora. Que eu não estou mais nisso, isso aí não tem mais nada a ver, ele está se matando e está matando um montão de gente. É difícil dizer isso.
porque o sujeito está certo que Deus está no projeto dele. E ele não se ocupa de estar no projeto de Deus. Então, esse é um problema sério. Isso é um problema sério. E isso, inclusive, complica a oração. Por quê? Porque você está pedindo a Deus para ir contra ele mesmo. É muito complicado chegar para Deus e dizer: Deus, eu quero pedir um favor para o Senhor. Esquece tudo que o Senhor acha, esquece tudo que o Senhor ensinou, e o Senhor faz o que eu estou te pedindo. Tudo bem, eu sei que não é exatamente essa a coisa que está no seu coração, mas dessa vez não vai dar, Deus. Dessa vez o Senhor vai ter de esquecer que o Senhor é Deus e eu sou o servo, e dessa vez o Senhor vai me permitir ser eu o Senhor e o Senhor o servo. Porque eu estou precisando. E esse é um problemaço. Isso é um problemaço. Então, aqui a gente vê uma combinação entre a oração e o projeto. O projeto, o Senhor deu a Moisés a permissão de enfrentar os amalequitas, porque os amalequitas simplesmente não iam deixá-los passar. E eles tinham de passar, porque o projeto de Deus não era mantê-los no deserto, era levá-los para a terra prometida. Então eles não podem ser derrotados no deserto, eles não podem ser dizimados no deserto. E os amalequitas não querem paz, os amalequitas não querem conversa, os amalequitas não querem acordo, os amalequitas não vão ajudar. E os amalequitas decidiram que vão derrotá-los e vão escravizá-los. Aí o Senhor disse: bom, então não tem saída. Os amalequitas, ou vocês ou os amalequitas ficam no deserto. Então eu já decidi, os amalequitas ficam no deserto. E vocês passam. Tá certo? Por quê? Porque de Israel dependia todo o futuro da humanidade. Você, sempre que lê o Antigo Testamento, você tem de entender que você está lendo tudo que Deus fez para poder trazer o Messias, para poder salvar a humanidade. Então, o que está em jogo é a humanidade. O que está em jogo é a humanidade. Tá certo? Tinha uma música que o pessoal gostava muito de cantar, que dizia que se o Senhor não abrir o mar, ele vai me fazer andar sobre as águas. E aí uma vez eu sempre dizia: gente, vamos mudar essa música aí, ela não é bem isso. Mas o povo adora, principalmente essas que Deus está a meu serviço. E eu falei: tá bom, então hoje eu vou pregar sobre essa música. Então, se o Senhor não abrir o mar, por que o Senhor abriu o mar? Porque o Moisés estava libertando milhões de escravos. Quando você está pedindo para Deus abrir o mar para você, você está libertando quem? Quem é que está vindo atrás de você, que o Senhor diz: ó, se o Senhor abre o mar, essa gente morre na escravidão? Quem? Tem ninguém? Então ele vai ter de abrir o mar para você, para quê? Ou então andar sobre as águas. Quando o Senhor estava andando sobre as águas, estava indo para onde? Em direção aos Gerazenos. Ele estava indo lá em direção aos Gerazenos. Quando ele chegou lá em direção aos Gerazenos, o que ele fez? Curou todo mundo. Curou os Gerazenos e todo mundo da circunvizinhança, porque os Gerazenos chamaram todo mundo, disseram: ó, Jesus de Nazaré está vindo aí, e ele é o poder de Deus para cura, então vamos fazer uma fila, ele vai passar no nosso meio, e vocês vão tocar nele e todo mundo vai ser curado. Então, quando você diz para Deus: me faz andar sobre as águas, você está fazendo isso porque você está indo curar quem? Qual é a urgência? Não tem?
Então vai de barco mesmo, filho. Não é? Não tem urgência nenhuma. Vai de barquinho, curtindo a água, aproveita, tira umas fotos, reparte com os irmãos, bota nas redes sociais, olha que barquinho lindo, olha que mar bonito. Você não está fazendo nada com isso. Então, aqui a gente vê uma combinação perfeita entre a oração e o projeto. A outra coisa que a gente aprende aqui é que, por causa desse mundo marcado pelo trabalho, que é absolutamente divorciado da vida, isso você tem de lembrar sempre. Nesses sistemas que nós vivemos, o trabalho é absolutamente divorciado da vida. Você vai trabalhar e vai viver muito pouco. Se conseguir viver. Porque você não está mais trabalhando em favor da vida e nem no sentido da vida. Na maioria das vezes você, inclusive, está trabalhando contra a vida. E é o sistema. E o sistema está ganhando. Pronto. E você é o peão do sistema. Não importa quanto isso remunere ou não você, quem paga o preço maior é você. Está debaixo de opressão, né? Está debaixo de opressão. Quem paga o preço maior é você. Bom, a outra coisa que esse texto nos ensina é justamente a compreensão da vida comunitária. Por que a compreensão da vida comunitária? Porque você tem o Josué com os seus soldados atacando os amalequitas. E de repente você tem Moisés, Arão e Ur assistindo. Ou pelo menos aparentemente assistindo. Aí quando você se aproxima deles, você vê que eles não estão assistindo, eles estão orando. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, oração é perda de tempo. Alguém certamente dirá, ao invés de orar, por que você não vem aqui, pega em armas e vem lutar com a gente? O que é que o texto está dizendo? O texto está dizendo que se Moisés... Muito bem, irmão. Que se Moisés não orar, os amalequitas vão vencer. Porque o segredo daquela batalha não é a força de Israel, nem a estratégia de Josué, por melhor estrategista que o Josué fosse, nem a qualidade das armas de que Israel dispunha. O segredo daquela batalha era a oração. Porque esse é um projeto de Deus. E os projetos de Deus não andam dissociados da oração. Porque os projetos de Deus exigem dependência de Deus. Muitas vezes, eu escrevi um livro, eles até estão traduzindo agora para o espanhol, em que eu falava sobre a angústia de uma cidade onde todo mundo está lutando pela vida contra a vida. Então o sujeito está lutando pela vida, mas está lutando contra a vida. Porque o que ele está produzindo está matando o planeta, o que ele está fazendo vai destruir relacionamentos, vai construir barreiras sociais, mas ele não tem escolha, porque ele está na sociedade em que ele está e está trabalhando o que dá para trabalhar. Porque isso tudo está dominado por um sistema, que o apóstolo Paulo diz que é um sistema que está morto
sob o maligno, que está sob a morte do maligno. Então, é muito complicado isso. Muito complicado. Uma vez um camarada chegou para o irmão e disse: você pode orar pelo meu negócio? E o irmão disse: não, só posso orar pelos negócios de Deus, os negócios de Cristo. Aí ele disse para o irmão: mas eu não sabia que Cristo tinha negócio. Aí o irmão disse: esse, por exemplo, que você chama de seu. Se você é de Cristo, como é que você é de Cristo e tem coisa que é sua? Explica isso. Tem alguma coisa que não está batendo aqui. E ele falou para o irmão: mas qual é a diferença? O irmão falou: a diferença é muito grande. Se eu for orar pelos negócios de Cristo, eu vou dizer: Senhor, abençoa o irmão aqui, porque ele está no seu negócio e ele está precisando, primeiro, articular a relação dele com a família. Ele precisa fazer isso sem ser em detrimento da família, ele precisa também ter paz interior, e ele precisa da tua força, porque o adversário das nossas almas está tentando impedir que ele cumpra a missão. Então nós precisamos de uma intervenção tua na história, o Senhor abençoando na consecução dos objetivos que são do Senhor, que é seu negócio, sem prejuízo da vida dele, principalmente da vida comunitária, da vida devocional, da vida familiar. Tem que ser esse conjunto que o Senhor bolou. Agora, disse o irmão, se eu for sem que esse negócio seja do Cristo, mas seja seu, eu vou dizer: Senhor, tira esse negócio desse moço. Porque esse moço, por causa desse negócio, não tem mais filho, não tem mais esposa, não tem mais casa, não tem mais nada. Não tem vida devocional, não fala mais com o Senhor, vive irritado, feito um louco, batendo a cabeça na parede o tempo todo. Ele está morrendo e está matando. Tira esse negócio dele. Salva esse moço. Aí o irmão falou: você percebeu a diferença? A diferença é o que eu vou orar. Você tem de me explicar o que é que eu vou chegar na presença de Deus. Vou entrar no monte da congregação. Vou passar pelos arcanjos poderosos, os grandes príncipes. Eles não vão nem tentar me parar, porque eu vou pelo sangue de Cristo. Então, não tem limite para mim. Eu chego lá na face da Trindade. O que eu falo quando chegar lá? O que eu falo? Falo para Deus: continua sustentando essa doideira aqui, Senhor. Deixa esse cara entrar em parafuso. Depois o Senhor faz um milagre lá na UTI. Depois o Senhor devolve o coração para ele. O Senhor é bom nesse negócio de devolver coração. O Senhor pode até construir um novo. O que eu falo? Então, esse movimento aqui de Moisés é um movimento integrado. Porque os projetos de Deus precisam da anuência de Deus. Senão não são projetos de Deus, é óbvio. Se você está no ministério, e isso pode acontecer no ministério. Eu conheci eu vivo do ministério e no ministério há décadas. Conheci gente que dizia: não. Esse jeito seu de servir a Deus está demais, está matando a gente. Está matando a gente. Não, tem de fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor é o Senhor que faz, a gente só se dispõe. A gente só se dispõe. E aí o Senhor faz. Porque é o poder de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não pensa que gente assim não trabalha. Trabalha muito.
mas com alegria, com senso de realização e com moderação. Porque tem uma hora que eu tenho de voltar para casa, tem uma hora que eu tenho de ter uma vida de qualidade com as outras pessoas que depende da qualidade de vida que eu posso oferecer. Tem uma hora que tem ok, já deu, ok, só isso mesmo, agora vamos para o próximo passo, que é vamos espairecer, vamos cantar, vamos... Pronto. Então, é o trabalho do jeito de Deus, né? Qual é o trabalho do jeito de Deus? Você não só trabalha no que gosta, como gosta do que trabalha. Não é isso? O Senhor não só realizou um trabalho, como também o trabalho realizou. Esse o grande mérito, que a Bíblia começa apresentando Deus como um trabalhador, né? Deus é um trabalhador. Começou a criar, depois veio organizar a terra. Estava trabalhando. Mas, quando terminou de trabalhar, ele olhou para o que fez e disse, é muito bom. O que quer dizer que Deus não só fez o que tinha de ser feito, como se realizou naquilo que fez. Que é como deve ser uma relação humana. Que é como tudo deve ser abordado. E isso só é possível com oração, com o Senhor. Claro que no caso da criação, o Senhor leva uma certa vantagem sobre nós. É óbvio que ele não precisa orar, né? Ele já é a obra dele. Mas você pode orar. Eu posso orar, nós podemos orar. E a outra coisa é entender que a vida comunitária é uma vida de dons, que uns estarão orando, outros estarão ensinando, outros estarão evangelizando, outros estarão aconselhando, outros estarão escrevendo. Outros estarão aconselhando. E outros estarão orando. Então quem ora não pode dizer, só a gente ora, ninguém mais vem orar. Quem aconselha não pode dizer, só a gente aqui no aconselhamento, cadê os outros? O que evangeliza não pode dizer, só a gente evangelizando e os outros não evangelizam. Não, a ordem de Deus é evangelizar. Você chega e fala, ei. Vamos fazer o seguinte, Josué está no campo de batalha, Moisés, Arão e Hur estão no topo do monte. Um depende do outro. Não adianta o Moisés orar se não tem ninguém no campo de batalha. E não adianta estar no campo de batalha se Moisés não orar. E o Moisés não consegue orar sozinho. Porque ele já tem mais de 80 anos e ele tem de manter as mãos levantadas. Ponto. Então essa é a primeira lição que esse texto nos dá. Tudo que é de Deus tem esse nível de relacionamento. A oração e a ação estão juntas. Se tiver só oração e não tem ação, está faltando uma parte. Se tiver ação e não tiver oração, a ação será inócua. Não vai gerar nada esse negócio aqui. Porque o sujeito está fazendo na força do braço, na expectativa de que Deus é obrigado a abençoá-lo porque ele está na força do braço. E Deus está dizendo para ele, não me lembro de ter pedido isso para você. E eu quero dizer para você que geralmente eu tenho uma boa memória. Assim, não me esqueço de nada. Eu não pedi, eu não lembro de ter pedido para você. Será que foi na hora que eu cochilei, falei, você entendeu? Não, eu não disse isso. Eu nunca disse isso. Você está sendo movido por outra voz.
Você está sendo movido por outra demanda. Não é a minha. E agora você me chamou? O que você quer que eu faça? Você quer que eu faça algo que seja bom para você? Ou quer que eu faça algo que você quer? Que são coisas diferentes. Porque para querer o bem, é preciso saber muito mais do que eu e você sabemos. Para querer qualquer coisa, basta cada um de nós. Mas para querer o bem, é preciso saber muito mais do que eu e você sabemos. Então Deus diz, você quer que eu faça o quê? O bem ou o que você quer? Na maioria das vezes a nossa resposta é absolutamente clara e objetiva. O que eu quero, né, Deus? Senão nem orava. Porque é assim que eu ouço todo mundo dizendo, se é para fazer a vontade de Deus, não precisa orar. Eu sei que por aqui ninguém nunca jamais pensou isso, nem ouviu isso. Mas eu, como já sou da turma da velha guarda, já ouvi isso, não uma nem duas vezes. Se for para fazer a vontade de Deus, não precisa orar. Tá bom, então não ora. Não ora. A única pergunta que eu tenho para você diante disso é, mas você está integrado ao quê? Você é um quê? Um franco atirador? Você se sustenta a si mesmo? Você é o outro Deus? Você está integrado ao quê? Você é sustentado por quem? Quem? E o pior é que esse sistema ele é doloroso. Uma vez eu lembro, eu estava no interior, uma senhora veio falar comigo dizendo que ela era missionária da igreja, o marido também, e ela disse, eu não quero mais isso, eu quero ir trabalhar. Falei, agora que a irmã vai trabalhar? Até hoje a irmã fez o quê? Não trabalhou? Aí falou, não, pastor, você me entende. Olha, vou tentar. Já sei, a senhora não quer viver de favor, né? Ela falou, isso mesmo, pastor, não quero viver de favor. Então eu tenho uma notícia para a senhora. Qual? Todo o universo vive de favor. Todo o universo vive de favor. Só tem uma comunidade no universo que não vive de favor. É a comunidade que favorece a todos. Eu fico triste em dizer isso para a senhora, mas nessa comunidade não cabe mais ninguém, é só 3 mesmo. Não tem lugar para uma 4ª pessoa. Então não tem como sair disso, mano. Não tem como não viver sob o favor. Todo o universo vive de favor, do favor de Deus. Se a senhora duvida, vamos pedir para ele desligar. Senhor, eis aqui uma pessoa que não quer mais o teu favor. Pode desligá-la. Simples assim, isso não requer prática nem habilidade, senhora. A irmã entende? Que não vive mais de favor. Aqui, né? Porque na outra relação dimensional, vai continuar, minha senhora. Não tem como sair da existência. A senhora entendeu? Você nunca vai sair da existência. Você vai mudar de lugar de existir, mas não vai sair da existência. Então não tem como sair do favor de Deus. Só a aniquilação. Mas a aniquilação não é sair do favor de Deus. É sair dele.
da existência. E sair da existência não tem graça. Por que não tem graça? Porque tudo que eu quero saber que tenho. E na aniquilação não há sabedoria nenhuma. Acabou. Então não tem graça. Porque eu quero assistir. Eu quero saber que aconteceu alguma coisa e que está acontecendo. Sim, então para isso tem que continuar existindo. Para você continuar existindo tem que depender daquele que é favorável a tudo e a todos. Escolha. Não é uma escolha tão difícil. Ok? Então, aqui nós temos uma conjugação perfeita. Oração e ação. Por que essa conjugação é perfeita? Porque tanto a oração quanto a ação nasceram de Deus. Josué está fazendo o que Deus quer que seja feito, e Josué está lutando espiritualmente para que o que tem de ser feito seja feito, porque nós estamos lutando contra o adversário de nossas almas. Inclusive, estamos lutando não só contra o adversário das nossas almas de per si, mas com tudo que ele manipula. Inclusive o sistema. Tá certo? Bom, então essa é a primeira coisa. A outra coisa que esse texto nos ensina é a necessidade e o poder da intercessão. A intercessão fala de uma batalha. Por isso, não pare de orar. Às vezes você está orando por uma determinada situação e você não vê a coisa acontecer. E aí você diz, não está dando certo. Não está dando certo, Deus não está ouvindo essa oração, Deus não está atendendo, eu vou desistir disso aqui. Não faça isso. Não faça isso, você está falando com Deus, espera Deus falar com você. Você não está falando com Ele, não está falando com a Trindade? Espera a Trindade falar, ué. Continua, enquanto a Trindade continuar instigando você para a oração, continue instigando você para a oração, continua orando. Porque não pense que a oração é um movimento natural do ser humano. A oração é uma instigação divina. O ser humano é naturalmente rebelde. Tudo que o ser humano quer é que Deus esqueça dele. E ele esqueça de Deus. No mínimo. Aí tem aquela figura dos ignavos, que aparece no canto 3 do Divina Comédia do Dante Alighieri. Quem são os ignavos? Os ignavos são aqueles que nem eram rebelde, mas também nem estavam aí com Deus. E aí o Dante Alighieri está andando acompanhado pelo Virgílio naquela tenebrosidade toda e encontra os ignavos. Quem são os ignavos? São os caras que nem o inferno pega e nem Deus quer. E que ficam diante de Caron, que é o barqueiro que atravessa os caras para o rio, ou para o rio do tormento, ou para o caminho de volta para o céu, e o Caronte não vai fazer, não quero, você, todo mundo jogou você fora, o diabo não te aguenta e Deus não te quer. Você fica aqui, atribulado, são os ignavos. O Martin Luther King chamava esse grupo de os omissos. Eles não servem para nada. Eles não tomam posição nenhuma. Eles não estão em lugar nenhum. Nem o diabo quer, nem Deus aceita. Então, isso para o Dante Alighieri, gente. Isso aqui não é Bíblia, não. É Dante Alighieri, Divina Comédia, canto 3. Certo? Cuidado.
Entende? Essas coisas ficam gravadas, o cara fica dizendo, não, o Ari falou que tem uns caras. Não, eu não falei nada, isso aqui é Dante Alighieri, na obra-prima dele, a Divina Comédia, que é uma obra extraordinária, na verdade é toda ela uma alusão ao momento que o Alighieri e o mundo estava vivendo, e também o Dante Alighieri rebatendo Milton, do Paraíso Perdido. Então, é outra história, só ilustração, atenção, ilustração, acendeu a luzinha, é só ilustração, tá certo? Então tem lá no Dante Alighieri tem esse povo que são os ignavos, que na percepção da obra do Alighieri, é gente que nem o diabo recebe, nem Deus quer. Não serve para nada, não está nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, a ideia básica aqui é que não existe neutralidade no universo. Não existe neutralidade no universo. Por isso a oração é essencial. Então, ou você está lutando com Deus ou está lutando contra Deus. Se você está lutando ao lado de Deus, você está lutando contra o diabo. Se você está lutando contra Deus, você está lutando ao lado do diabo. Não tem neutralidade. Não existe. Então, a oração e a ênfase, a persistência na intercessão andam juntas. Que é o que Moisés estava fazendo. O que Moisés estava fazendo? Intercedendo. Isso mexe com a nossa lógica. Por que mexe com a nossa lógica? Porque na nossa cabeça, se eu já falei com Deus, está falado. Eu já falei com Deus, está falado. Deus vai resolver de um jeito ou de outro. Aí você olha para o Moisés e o Moisés não para de orar. E não só o Moisés não para de orar. Você vem para o Novo Testamento e o Novo Testamento diz que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque não para de orar. E que o Espírito Santo não para de orar. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios, não parem de orar. Orem com súplica por todos os santos. E o Paulo diz, orai sem cessar. Não pare de orar. E o Moisés acreditou nisso. E por isso Josué venceu a batalha. E os amalequitas foram derrotados e a humanidade está salva por enquanto, porque o povo de Jacó vai continuar avançando. Tá certo? Daqui a pouco o povo de Jacó vai encontrar outro obstáculo. Esse já passou. Então a passagem por um obstáculo é a vitória de uma batalha, não da guerra. Haverá mais batalhas. Por isso, ore sem cessar. Então, a intercessão é o motor da ação. O motor da ação. Então, você tem um ministério, você está no vilarejo, você está no Peregrinos, você está no Passarela Alternativa, você está onde, ministério que você tiver. Quem está orando por você? Quem é o grupo de intercessores com o qual você conta? E quantos de nós se dispõem a ser intercessor? Porque às vezes o camarada diz, eu não posso fazer muito, eu só posso orar. Não, peraí.
Você pode orar? Eu posso. Ah, você é dessa turma que entra na presença do Altíssimo? Você pode orar? Você consegue atravessar a ponte e você chega no monte da congregação e você fala com a Trindade Santa? Falo. Ah, então, por favor, não para. Não para. Porque nós somos cheios de crianças endemoniadas, complicadas, angustiadas, sofrendo. Não para. Não para. Porque a gente precisa avançar. Porque tem crianças que precisam sair daquele inferno. E tem crianças de quem o inferno precisa sair. Não para. Você consegue orar? Porque a gente trata a oração como se fosse a meditação dos esotéricos. Oração para nós não é a meditação dos esotéricos, com todo respeito aos esotéricos. É entrar na presença do Altíssimo e dizer: Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode orar? Então, por favor, não pare. Não pare. Porque alguém tem de estar no topo da montanha, de mãos erguidas, enquanto nós lutamos no vale. Essa conjugação é perfeita. Aqueles que lutam no vale e aqueles que lutam no topo da montanha. Essas lutas precisam acontecer ao mesmo tempo, sincronizadas entre si. E não tem nada mais estratégico do que a intercessão. Então você pode orar? Você é da turma que sabe orar? Que pode? Que consegue? Você consegue entrar na presença de Deus? Então, por favor, não para. Não para. Porque se o Moisés não tivesse compreendido isso, nós não estaríamos aqui hoje conversando. Moisés entendeu: se eu parar de orar, a gente não passa. E Arão e Ur entenderam. Vamos sustentar o Moisés em oração lá junto com ele, porque senão a gente não passa. E essa é a verdadeira lição da intercessão. Intercessão é uma ação de oração constante e objetiva, dirigida. Porque tem oração de todo jeito. Você pode estar lá só no momento diletante com Deus, que é ótimo. Tá certo? Obrigado, senhor. Hoje eu vi um passarinho, achei legal, foi bom. Como é bom ver o senhor criou um passarinho legal. Como é que o senhor pintou aquelas asas lá? Puxa, muito jóia, hein? Que cor maravilhosa. Fiquei impressionado, senhor. Então, esse momento é bom. Mas a intercessão, ela é objetiva. Nós estamos numa batalha e nós precisamos avançar. Nós temos de avançar. Nós temos de derrotar os amalequitas, porque nós temos de passar. E só o Senhor pode fazer isso. Por quê? Porque os amalequitas também têm um poder espiritual atrás deles. Por que você acha que os amalequitas cismaram com os judeus que só estão atravessando o deserto?
Você já ouviu gente disputando pedaço de terra no deserto? Já viu? Não, né? Ninguém disputa pedaço de terra no deserto. O deserto muda de lugar. As dunas avançam, o vento muda tudo. Ninguém disputa terra no deserto, não. Então por que estão cismando com os caras que estão atravessando no deserto? Às vezes você diz isso no seu trabalho. Por que esse camarada está implicando comigo? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Por favor, perca essa ingenuidade. Tudo no universo é espiritual. E atrás de todo mundo tem alguém. Ninguém anda sozinho. Ninguém anda desacompanhado. Atrás de todo mundo tem alguém. O problema não é se ele está acompanhado ou não. Tá! O problema é quem. Quem acompanha ele. Sim, porque você vê o cara irritado e você diz, porque está irritado com o quê? Está tentando atrapalhar isso aqui, por quê? Você vai ganhar o quê com isso aqui? Nada! Não vai ganhar nada, Zé. Qual é a única pergunta que a gente não faz? Quem está instigando você? Quem está perturbando o seu sono que você levanta para bater em todo mundo? Quem está por detrás de você? Se você é da turma que discerne, que tem a turma que discerne, bate o olho e diz, ih, tá mal acompanhado hoje, hein, amigo? Hoje eu vou te contar, hein? Tá feio, hein? Agora, às vezes não dá para discernir, porque você também está enfiado no trabalho e vem um cara e você não sabe por quê. Mas por quê? Isso vai atrapalhá-lo? Não. Vai tirar alguma coisa dele? Não. Ele vai ter algum problema, uma sobrecarga, sei lá o quê? Não. Então por que ele está assim? Aí você, obviamente, começa a dizer, porque ele é mau, porque ele é chato, porque ele é corintiano. Aí pode ser, Palmeirense. Palmeirense é sempre gente boa, mas nem todo dia acontece. Então, qual a pergunta que você não faz? O que está por detrás desse sujeito aí? E a questão não é eu saber o que está por detrás dele ou não, é eu saber orar. É eu saber orar. Isso aqui é espiritual. Isso aqui não é técnico. Isso aqui é espiritual. Tem um problema espiritual aqui. E esse tipo de coisa só Deus dá conta. Amém? E isso é intercessão. Essas percepções são necessárias. Isso é oração. Então, a oração intercessória, que é essa oração que Moisés está fazendo, ela é objetiva e ela tem um pressuposto. Qual é o pressuposto? Estamos numa batalha espiritual. Tem alguém atrás desse negócio aí. Uma vez eu pregava numa igreja constantemente, uma igreja que não era muito chegada em batalha espiritual, nem acreditava muito nisso, e o pastor nem era muito chegado, mas aí era meu dia de pregar, e eu já tinha um tema que a gente estava seguindo, e o meu tema era o Senhor expulsando os demônios. Eu falei, é hoje, hein? É hoje, o pastor nem gosta, nem acredita muito em demônio, mas hoje sou eu que vou pregar. E aí eu disse, olha, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você tem um inimigo. E aí comecei a contar uma série de coisas. Tem aquelas coisas lá que já devia ter sido fechado e não fecha, já estava tudo assinado e ninguém promulga, já estava tudo pronto para sair e não sai.
Você tem esse tipo de coisa? Tem aquelas coisas que você de repente fica com uma dor de cabeça que não sabe de onde veio nem para onde vai? Aquelas coisas que você parece que fica doente toda hora? Tem isso aí na sua vida? E aí eu só ia vendo as pessoas dizendo com a cabeça, ó, isso pode ser o diabo. E se for o diabo, amigo, só oração. Só oração. Aí falei e tal, falei, bom, se enquanto eu estava falando aqui, o Espírito Santo disse para você, o diabo está aprontando comigo, está aprontando com você, vamos fazer o seguinte, quem ouviu isso, levanta do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Aí levantou todo mundo quase, aí não cabia lá na frente. Eu disse, bom, então fica só em pé e eu vou orar. Aí orei. Aí, na semana seguinte, um bocado de gente vinha falar comigo. Você não acredita. Tinha um negócio que fazia 3 anos que não saía do lugar. Essa semana saiu. Olha, você não entende, tinha um negócio aqui que não andou. Aconteceu essa semana. Então, isso é intercessão. Por que precisa de intercessão? Não é porque Deus não sabe que ele esqueceu o que estava fazendo, ou o que devia fazer. Tá certo? Uma vez tinha um filme do Carrey, que era... esqueço o nome, Deus não sei o quê. Ele era um cara que estava bronqueado com Deus, e aí Deus disse para ele, eu vou te dividir meu poder com você. Para você... O superpoderoso, eu acho que chamava. Todo-poderoso. Aí a oração dele era de raiva com Deus, porque ele disse, o único aqui que não está fazendo o seu trabalho direito é você. Falou para Deus. Aí Deus veio falar com ele, e disse, tá bom, então eu vou te dar o poder aqui, você vai dividir comigo, vou dividir com você o meu poder, tá bom? Aí ele virou todo poderoso, não preciso dizer que ele fez uma besteira atrás da outra, mas tudo bem. Esse era o projeto dele mesmo, fazer besteira, porque toda vez que um cara pede poder para Deus é porque ele está querendo fazer besteira, é típico. Então, aí eu ouvi um cara chegando para mim e disse, aquilo é que é oração. Eu falei, não. Então você não tem a menor ideia do que é oração. Enganaram você. Aquilo não é oração. Aquilo é uma loucura. Aquilo é uma loucura. Inclusive na expectativa de que Deus vai vir dividir poder com fulano. Não caia nessa história. Por uma razão muito simples. Deus não pode repartir o poder dele por definição, em primeiro lugar. E segundo, Deus não pode repartir o poder dele porque ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. Então tem que ser ele mesmo. Então isso que eu queria deixar com os irmãos e irmãs. Amém? Então, se você percebe que está precisando de intercessão, peça. Não banque o herói. Não imagina se o Josué vira para o Moisés e diz, fica tranquilo, querido, vai descansar que você já está velhinho, deixa que eu cuido disso. Tá certo? Aí o Moisés disse, tá bom. Depois você me conta. Peça intercessão. Uma das coisas boas que a gente tem no grupo da CCR é que as pessoas pedem intercessão. E peça mesmo. E não pare de interceder até que Deus fale com você. Agora lembre-se, intercessão é uma oração objetiva que parte de um pressuposto. Estamos enfrentando o inimigo das nossas almas.
e parte de uma compreensão. O mundo é espiritual. Atrás desse fulano tem gente. Tá certo? Por isso esse negócio não anda. Amém? Então, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unidade da Trindade, a comunhão materna do Espírito Santo, a cura de Cristo e a libertação de Cristo seja com cada um dos irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, e que alcance toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão. Amém. Amém.